gente, bom dia, sejam muito bem-vindos. Mais uma semana se inicia, né? Domingo, estamos reunidos. Lembrando que de segunda-feira nós temos a oração semanal, tá bom? Antes da leitura da Bíblia. Então, se programe quem puder participar ao vivo. Deixa eu já dar o like aqui, ó. Clica aí no seu joinha, vai deixando o seu nome nos comentários de onde você nos acompanha. E como eu estava dizendo, se programe para estar conosco amanhã, segunda-feira, porque a gente faz a oração semanal, tá bom? Quem não pode estar no horário pela manhã ao vivo, não tem problema. Quando você estiver acompanhando essa leitura, deixa nos comentários o seu pedido, tá bom? Mas se você puder se unir conosco cedinho, 5h57 a gente entra, 6 em ponto, já até passou um pouquinho aqui de 6, vamos fazer a nossa oração. A gente sempre ora por volta das 6 em ponto, pela leitura da Bíblia e segue. Porém, de segunda-feira, além da oração pela leitura, tem a oração semanal, pedido por todos os sentidos. Aí você deixa nome, pedido e a gente segue, tá bom? Vou baixar a trilha aqui, né? Tá um pouquinho alta. Vamos orar e vamos seguir com a nossa leitura de hoje. Pai amado, Pai querido, seja santificado o teu nome, glorificado. Reconhecemos a tua soberania e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Fala conosco através da Tua Palavra, fortaleça, meu Deus, esse nosso clube de leitura 2022 na Bíblia, alcança aqueles que estão desanimados, que pararam no meio do caminho, revelando a eles a necessidade desse pão diário, de diariamente estarmos nos alimentando da Sua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou tomar uma aguinha aqui e vamos em frente. 1 Samuel capítulo 11, Saul vence os amonitas. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou, cercou Jabes de Gileade, e todos os homens de Jabe disseram a Naás: faça uma aliança conosco, e nós o serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim trarei vergonha sobre todo Israel. Que coisa, né? Vocês se lembram que eu já falei para vocês que essa era uma prática daquela época? Quando uma nação queria humilhar a outra, envergonhar a outra ou enfraquecer a outra, cortava o polegar direito, que aí não conseguiria segurar a espada, furava o olho direito, porque também era o olho usado em batalhas, em guerras. Você imagina, estava segurando um escudo, e aí o soldado se esconde atrás do escudo, né? E para olhar, ele olha bem de cantinho assim, só com o olho direito. Ele não pode colocar o rosto todo, senão é mais fácil de ser atingido. Então, olhava assim só com o olho direito. Agora, furando o olho direito, já não teria essa sagacidade, né? E cortando o polegar direito também não conseguiria guerrear mais. Então, a proposta é essa. Se vocês quiserem se unir com a gente, vamos furar o olho direito de vocês e vamos trazer vergonha sobre Israel. Então, os anciãos de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram esse caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele. Tá vendo? Você sempre vai ver que no Velho Testamento, quando se fala do Espírito de Deus, o Espírito Santo fala, se apossou, ou seja, visitou naquele momento. Não é como hoje, que ele habita em nós, ele está em nós. É diferente. Naquela época, era a gestão do Deus Pai, vamos dizer assim. Deus Pai é soberano sobre todos, é claro, mas era o período Deus Pai. Depois veio o Deus Filho e hoje nós estamos vivendo o Deus Espírito Santo. O Pai governou sempre de cima, dando orientações diretamente a sacerdotes e profetas.
O Deus Filho esteve conosco, governou aqui conosco, e o Deus Espírito Santo dentro de nós governa em nós, tá certo? Então o Espírito de Deus se apossou dele, ele ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que disseram: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fosse um só homem. Tá claro isso, né? Ele pegou um boi, esquartejou o boi e falou: que não for com a gente, eu vou fazer com essa pessoa o mesmo que fiz com esse boi. Versículo 8. Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: diga aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o calor do sol se fizer sentir, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram, anunciaram isso aos homens de Jabes, e esses se alegraram. Então disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Aconteceu que, no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que, pela vigília da manhã, vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas até que se fizesse sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: que são aqueles que diziam que Saul não deveriam... Quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Traga-nos para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Então, depois que o povo foi livre por causa do rei Saul, ali eles falaram: cadê aqueles que falavam que Saul não era para governar sobre nós? Vamos matar esses aí. Saul não permitiu. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e renovaremos ali o reino. Então todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Capítulo 12. Mensagem de Samuel ao povo. Então Samuel disse a todo Israel: eis que atendi ao que vocês me pediram, e constituí um rei sobre vocês. E agora, eis que vocês têm um rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Que legal, né? O eis-me aqui que ele falou para Deus lá na mocidade, ele estava dizendo no final da sua vida também. Que o Senhor nos preserve. Tenho servido a Deus também desde a minha mocidade. E eis-me aqui, Senhor, para ir em frente. Vamos declarar isso nos comentários? Eu vou fazer uma declaração pública aqui. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Desde a minha mocidade, eu tenho dito: eis-me aqui para o Senhor. Você pode dizer: eis-me aqui para o Senhor? Então diga, declare isso, coloque aí nos comentários, coloque aí: eis-me aqui, Senhor. Quem está acompanhando a gravação também, em outro horário, escreva: eis-me aqui, Senhor. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? Olha só, olha isso aqui. Olha o tapa com luva de pelica, né? Olha só, um líder dando o exemplo de como nós devemos agir e fazer. Olha o que ele falou: eu lidero vocês desde a minha mocidade até agora. Diante do Senhor, me apontem aí, e diante do seu ungido, que era Saul, o rei. Fala aí, pode falar aqui para o rei e diante de Deus, se eu tomei alguma coisa de vocês. De quem eu tomei o boi? De quem eu tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi?
E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem, e eu o restituirei. Então, olha só. De quem aí eu aceitei suborno, de quem eu tirei alguma coisa, quem eu oprimi, que exemplo de liderança é o profeta Samuel. Então responderam: você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido hoje é testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor é testemunha que ele escolheu Moisés. Desculpe, gente. O Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora, fiquem aqui, porque eu vou discutir com vocês diante do Senhor, com relação a todos os atos de justiça que ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar nesse lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor seu Deus. Então, ele os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Hazor, nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra vocês. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Balaíns e Astarotes. Mas agora, livra-nos. Perdão, gente. A Bíblia não estava na tela, né? Acabou que eu não me atentei para os comentários, desculpe, tá? Não me atentei para os comentários, aí eu foquei aqui só na leitura e acabei não pegando, tá? Perdão. Versículo 10. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Balaíns e Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefité e Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: não, queremos um rei sobre nós. Me parece muito que Samuel ficou muito chateado mesmo com o povo, né? Toda hora jogava na cara deles, né? Eles falaram: não, a gente quer um rei sim. Quando, na verdade, o Senhor seu Deus era o rei de vocês. E agora, aqui está o rei que elegeram e que pediram. Eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como foi contra os pais de vocês. Fiquem agora aqui e vejam essa grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo? Pois eu vou clamar ao Senhor, e Ele mandará trovões e chuva. E vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Olha só. Vocês querem um rei? Tá bom, vocês vão ter um rei. Mas isso que vocês estão fazendo não agrada a Deus. Gente, que tratamento é esse que Deus tinha com o seu povo, né? Mesmo o povo errando, Deus ainda atendia a voz deles. Existia uma promessa, uma aliança, né? Que o povo herdaria a terra, que o povo se multiplicaria, seria grande.
Deus se lembrava sempre da promessa, mesmo o povo sendo propenso ao erro. O que acontece conosco nos dias de hoje, mesmo sendo falhos, fracos, pecadores, por causa da aliança feita em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro derramado, é que temos acesso à presença do nosso Pai. Então, veja que Saul ele está aqui pregando, lembrando o povo dos feitos. Voltou lá no comecinho, foi falando a história. É o que eu sempre falo para vocês, gente. Culto doméstico é a salvação da família. Fale da Bíblia na sua casa. Não é para falar de forma chata. Aproveite as oportunidades, o momento. Conte uma história da Bíblia. Olha, eu aprendi tal coisa hoje. Deus é assim, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Salve a sua família. Bom, versículo 18. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e a chuva naquele dia. E todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Todo o povo disse a Samuel: orem por esses seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Quer dizer, mesmo vocês sendo maus, o profeta disse: eu vou orar por vocês. Longe de mim não orar por vocês, mesmo vocês estando praticando coisa errada. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Também somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. A única coisa que Deus queria era a obediência, né? Vamos ver aqui, capítulo 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, filho de Saul, em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso, e todo o Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Esse era o recado. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Dá uma licencinha. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e o povo em multidão, como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmas, ao leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos entre rochas, e túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade, em Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Samuel disse: espera 7 dias para ir à guerra.
Saul estava esperando 7 dias. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Então, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então veja, gente, vamos dar uma pausinha. Olha só, eles estavam para ir à guerra. O profeta falou: espera 7 dias. Eu vou até aí antes de vocês irem para a guerra. Aí o profeta estava demorando. Chegou o 7º dia, o profeta estava demorando. Saul ficou desesperado, viu que o povo estava se espalhando, desertando da guerra. E ele pensou: bom, os inimigos já estão reunidos para a batalha. Então, eu não busquei o Senhor ainda. O profeta não vem, eu mesmo vou fazer isso. É uma coisa boa buscar o Senhor? Claro. Claro que é uma coisa boa. Só que não por desobediência, né? Ele não podia fazer aquilo. Os únicos que podiam oferecer o sacrifício naquela época eram os sacerdotes. A gente já leu isso nos livros de Moisés. Não é um cidadão comum que podia fazer aquilo. Hoje isso mudou, né? Hoje nós, em Cristo, fomos feitos sacerdotes, todos. Já lemos isso. Mas naquela época não. Versículo 13. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estava com ele, eram cerca de 600 homens. Saul, o seu filho Jonatas e o povo que estavam com eles ficaram em Geba de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. A outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira tropa, o caminho de onde se avista o vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Eles tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lanças. Por isso, todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as suas lâminas, dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho tinham essas armas. A guarnição dos filisteus saiu ao desfiladeiro de Miquimás. Então, os filisteus já tinham dominado sobre Israel e tinham impedido a atividade dos ferreiros de construírem armas, tiraram tudo de lá. E se eles quisessem amolar até a enxada para trabalhar, tinha que ir até os filisteus e pagar por aquilo. Então, o povo estava desarmado. Capítulo 14. A vitória de Jonatas.
Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Venha, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, ele não contou isso ao seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira, em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, traziam a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozeses e outro Siné. Um deles se erguia ao lado norte, diante de Miquimás, e outro ao lado sul, diante de Geba. Íngreme, né, pessoal? Uma subidinha leve é assim, né? Uma subidinha leve. Uma subida mediana. Um assim, ó, bem íngreme, quase reta, bem íngreme. Então, de um lado era bem íngreme e do outro também. Essa montanha que ele tinha encontrado. Jonatas disse ao seu escudeiro: Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então, o escudeiro disse: Faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: Então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim: Fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subam aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, e isso nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: Eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao escudeiro: Subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: Venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engatinhando, e o seu escudeiro foi atrás dele. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás deles. Neste primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens numa pequena área de terra. Corajoso, né? Jonatas tinha uma guarnição ali, poucos soldados ali, protegendo, né, os territórios. Jonatas foi encarar eles. Mataram uns 20, né, numa pequena área da terra. Versículo 15. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e a terra tremeu. Foi um terror causado pelo próprio Deus. Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam, e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: Contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonatas nem seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aias: Traga aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Desista de trazer a arca. Saul, e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro. Houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven, o voto de Saul.
Naquele dia os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo: Maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque, onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo, mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Então, alguém do meio do povo disse: Seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: Maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso, o povo está exausto. Então, Jonatas disse: Meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por ter eu provado desse mel. Eles já estavam cansados, né, da batalha e tal. Quando Jonatas provou do mel, revigorou a força dele. Então, Jonatas falou: Não, meu pai está trazendo um desastre sobre a terra. O povo tem que comer. Versículo 30. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos dos seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia, derrotaram os filisteus de Miquimás até Aijalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois, bezerros e os mataram no chão e comeram a carne com sangue. Foram contar isso a Saul, dizendo: Eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem carne com sangue, a carne crua, não assaram, né? Mataram os animais ali. Mas Jonatas disse: está errado o que meu pai fez, porque já que nós estamos em guerra, aí é que deveria ser autorizado comer mesmo. Aí, quando Jonatas falou isso, o povo foi lá, matou o animal e comeram a carne crua. E aí falaram para Saul isso, né? Saul gritou: Traidores! Rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: Espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e que os matem aqui, e então comam. E que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e o matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que lhe edificou. Jonatas é salvo pelo povo. Então Saul disse: Vamos descer essa noite no encalço dos filisteus. Vamos saqueá-los até o raiar do dia, e não deixemos que fique nem sequer um deles. Eles responderam: Faça como achar melhor. Mas o sacerdote disse: Vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: Devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: Venha cá, todos os chefes do povo, e informem-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que meu filho Jonatas seja culpado, certamente morrerá. Eita! Então Saul reconheceu que o profeta não tinha resposta, Deus não respondeu nada, porque algum pecado tinha acontecido. Saul disse que mataria até o filho se fosse ele o culpado. Porém, ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo Israel: Fiquem vocês de um lado, e eu e meu filho Jonatas ficaremos de outro. E o povo disse a Saul: Faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor Deus de Israel: Mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio, e o povo saiu livre. Então, fica o povo de um lado, o rei e o filho de outro. Vamos descobrir quem é o culpado. Aí lançaram sorte. Vamos ver para quem vai cair. Gente, já jogou dado? Sai rodando, cai no número. Vamos ver aqui que número você escolhe. Um escolhe 6, outro escolhe 3. Aí roda o dado. Bom, caiu 3. Quem escolheu 3? Foi você? Ah, então é você. Enfim, estou falando de uma maneira hoje, né? Hoje. Eu não sei como era feito os sorteios naquela época, não fala com clareza como era feito. Mas tinha uma forma lá,
Às vezes a gente joga moeda, cara ou coroa? Joga moeda. Eu quero cara, eu quero coroa. Pá, coroa, caiu em você. Enfim, lançavam sorte. Caiu sobre Saul e Jonatas. Aí diz o seguinte: lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me, o que foi que você fez? E Jonatas respondeu: eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue se você for morto, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: como é que Jonatas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel. Nada disso. Tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes voltaram para sua terra. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Aionã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul e Ner, pai de Abner. Era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul agregava a si. Então, toda vez que ele via um que se destacava, trazia para mais perto. Bom, até aqui, Saul ainda está reinando, Saul ainda está governando, a coisa está fluindo, teve ali falhas, mas foi em frente, mas você já sabe que ele já não tinha mais o reinado, era questão de tempo para outro rei assumir no lugar dele, por causa do pecado de desobediência, tá bom? Gente, amanhã a gente continua. Um abraço de fé e força para todos vocês. Vamos nos preparar para o nosso culto daqui a pouquinho. Você que tem aí a sua igreja, a sua congregação, um excelente culto para você. Você que talvez não tem, só está participando da leitura da Bíblia, se você quiser, nós transmitimos o nosso culto ao vivo, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, nesse mesmo canal do YouTube, tá bom? Fica com Deus. Amanhã tem a oração semanal, hein? Cedinho. Tchau, tchau.